Olá, meu nome é Elcio, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre a avaliação coletiva do oitavo ano. A avaliação coletiva do oitavo ano nós temos duas questões de matemática, a 8 e a 8.1. Eu vou transportar para outro local para a gente poder explicar melhor essa atividade. Vamos lá. A 8 diz o seguinte: a produção de mudas de café é uma das atividades envolvidas por algumas famílias de nossa região, com o objetivo de aumentar a renda familiar. E então imagine que você irá implantar um viveiro de 12.500 mudas. Cada muda ocupa uma área de 50 centímetros quadrados e significa 0,0050 metros quadrados. Indique a área necessária para a implantação dessa plantação aí. Nós vamos lá. Aqui nós temos dois dados, um em centímetros quadrados de cada muda ocupada e a outra em metros quadrados. Só está convertido, conversão dessa centímetro quadrado para metros quadrados. Supondo então que você tem uma área, tá vendo? Essa área, supondo seja essa área aqui que você fosse plantar, certo? Cada muda ela ocupa um espaço, que significa que é 50 centímetros. Então vamos botar assim, se eu pego uma muda em azul aqui, eu vou colocar nessa área. Eu coloquei essa muda aqui. Se eu colocar essa muda aqui, ela vai ocupar essa área, 50 centímetros quadrados ou 0,050 metros quadrados. Aí ele está querendo saber, para eu implantar 12.500 mudas, então eu colocar 12.500 mudas aqui dentro. Qual o total de área que eu vou ocupar aqui no meu plantio? Então, para poder saber isso, só você multiplicar 12.500 vezes 50. Aí você acha a área em centímetros quadrados, porque aqui a conversão é centímetros quadrados. Ou multiplicar 12.500 por 0,050, você acha em metros quadrados. Tá vendo? Você vai achar essa área aqui, toda essa área ocupada aqui, ó, em azul. É a área onde você vai plantar. Então, para resolver a primeira questão, só multiplicar 12.500 por 50 ou 12.500 por... A segunda questão já é um pouco mais complicado. Então, vamos lá. Supondo que irá vender essas mudas enxertadas e que esse processo poderá perder 8% das mudas. Qual a quantidade de mudas que seriam vendidas enxertadas e quanto irá faturar se as vender por R$ 4,50 cada? Vamos lá. Primeira pergunta diz o seguinte: supondo que você irá vender essas mudas enxertadas e poderá perder 8%. Mas você sabe quanto que é 8% de 12.500, que é o total que a gente vai plantar? Então, para poder resolver, eu tenho que calcular quanto que é 8% de 12.500. Para poder achar essa porcentagem, você tem que fazer o seguinte: 8 já diz tudo, 8%, então tem que dividir 8 por 100. Dividindo 8 por 100 e vou multiplicar por 12.500. Aí eu vou achar o valor das mudas perdidas. Aí eu coloquei aqui em vermelho. Então eu plantei 12.500, 8% eu perdi. Então esses 8% é onde está aqui na plantação aqui em vermelho, ok? Depois pergunta, qual a quantidade de mudas que seriam vendidas enxertadas? Então, peraí, eu plantei 12.500, eu perdi 8%, então eu achei esse valor aqui das mudas aqui, então eu vou pegar 12.500 e vou diminuir, tá, pelo valor das mudas perdidas, que eu não perdi na hora de plantar. Eu vou achar o total que eu produzi, então tem que fazer essa continha de menos aqui, 12.500 menos 8%, foi o valor que eu achei aqui. Vou colocar aqui o resultado. Então, eu produzi isso daqui na minha plantação. Só que ele diz lá no final que ele vendeu também, tá? Então, quanto irá faturar se ele vender por R$ 4,50 cada uma delas? Então, eu vou pegar o valor que eu produzi e multiplicar por R$ 4,50. E vou achar o total que eu faturei na plantação do meu café aí, ok?